Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, então continuando aqui no capítulo dos fluidos, um segundo subitem, explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais. E o item é visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. Parágrafo 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que, por essa razão, parecem ser sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas, frequentemente com o seu desenvolvimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado nem tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, a orelha e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Estes fenômenos são no homem a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que frequentemente por hábito dirijam-os para o ponto sobre o qual leva a sua atenção. Ele vê pelos olhos da alma. E a prova disto é que vê tudo tão bem com os olhos fechados. E além do alcance do seu raio visual, ele lê o pensamento representado figuradamente no raio fluídico. Então, o que está dizendo aqui, né? Que muitas pessoas têm a capacidade de perceber, né, o mundo espiritual. E essa percepção se dá pelos olhos da alma, vamos dizer assim. Né? Que está lá que é o próprio perispírito que está enxergando. Então, muitas vezes, a pessoa está até com o olho fechado, mas ela percebeu e ela viu uma entidade, um parente, enfim. Não foi com os olhos, da mesma forma que ela pode estar ouvindo, e não foi com as orelhas físicas, mas sim com as contrapartidas desses órgãos no perispírito. 23. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo no que possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja na Terra, seja sobre qualquer ponto do espaço.
O espírito não está senão com pesar ligado ao seu corpo, porque a sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corpórea é a do servo preso à gleba. O espírito é, pois, feliz por deixar o seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e se aproveita, por isto, de todos os instantes em que sua presença não é necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre ocorre durante o sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o espírito se desliga, né? Nesses momentos, o espírito vive da vida espiritual, ao passo que o corpo não vive senão na vida vegetativa. Ele está, em parte, no estado que estará depois da morte. Percorre o espaço, conversa com os seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico que o retém ao corpo não está definitivamente rompido senão na morte. A separação completa não ocorre senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Tanto que o corpo viva a qualquer distância que esteja, o espírito para ele é instantaneamente chamado, desde que sua presença seja necessária. Ele então retorna o curso de sua vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança de suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constituiu, né, o sonho. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a morte traz o conselho. Assim, se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que não são outras do que as manifestações da vida espiritual. Então aqui está citando, né, toda vez que a gente dorme, né, toda vez que a gente se desliga, né, dos sentidos terrenos, né, a gente acaba fazendo o quê? Tendo o nosso perispírito, um pouco mais deslocado do corpo, o que permite que o espírito o carregue para fora. Só que o corpo está vivo. Está dormindo, mas está vivo, respirando, metabolizando seu alimento. Portanto, esse metabolismo animal é que prende o espírito a ele. Então, enquanto houver a força vital produzindo todo esse metabolismo, o espírito está preso ao corpo. Então ele vai ser solicitado sempre que o corpo precisar despertar. Então, uma vez desperto, significa o quê? O espírito já está lá dentro. O espírito já está no comando do corpo. 24. Uma vez que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é que a percepção das coisas não ocorre pela luz comum. Com efeito, a luz material está feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza não é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo, impressionando as percepções visuais da alma. Há, pois, a luz material e a luz espiritual. A primeira
tem focos circunscritos nos corpos luminosos, a segunda tem seu foco por toda a parte. É a razão pela qual não há obstáculos para a visão espiritual. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. 25. A alma envolvida pelo seu perispírito carrega assim nela seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea. Não há corpos opacos para a sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem nem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os puros espíritos a possuem em todo o seu poder. Nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de névoa. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília. Segundo o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é mais ou menos grande. É com a ajuda desta faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa de certas doenças. Não está muito claro, né, essa colocação aqui. Quanto mais inferior for o espírito, mais grosseira é a constituição do seu perispírito, mais ligado à matéria ele está, então menos capacidade de sua visão penetrar os outros, sua visão espiritual penetrar os corpos, né? Mas ficou muito claro aqui. 26. A visão espiritual dá, pois, percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, operam-se em condições diferentes da visão corpórea. Por esta razão, não se pode esperar dela efeitos idênticos e experimentá-la pelos mesmos procedimentos. Cumprindo-se fora do organismo, ela tem uma modalidade que frustra todas as previsões. É necessário estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e por assimilação com a visão comum, que ela não está destinada a suprir, salvo casos excepcionais e que não se poderiam tomar por regra. Está dizendo que a visão espiritual não é a responsável pela visão do corpo, né? 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo a sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que ela dá. Segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília, primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual com a visão dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação análogas às criações fluídicas do pensamento. Estas criações estão sempre em relação com os dispositivos morais do espírito que as criou. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas em certas crenças religiosas
lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como as sejam figuradas. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos viam o inferno e o paraíso. Se, ao despertar ou ao sair do êxtase, essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, elas as tomam por realidades e confirmações de suas crenças, ao passo que isso não é senão um produto dos seus próprios pensamentos. Há, pois, uma escolha muito rigorosa a fazer nas visões estáticas. Estáticas não no sentido de estar parada, estática no sentido de que foi projetada pelo corpo, tá? Do êxtase, no estado de êxtase, na projeção, do corpo não, do espírito. Por lembranças retrospectivas, pelos gostos, os desejos, as paixões, os medos, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou um embaraço nas funções do organismo. Enfim, por outros espíritos com um fim benevolente ou também malévolo, segundo a sua natureza. Então veja, durante os sonos, a pessoa pode ter sonhos. Esses sonhos estão ligados à crença da pessoa, né? Estão ligados aos desejos da pessoa, aos medos da pessoa. E aí, portanto, podem aparecer imagens durante o sonho que a pessoa torna-as vivas, né? E aí, portanto, quando acordam, acreditam de ter ido àqueles locais, a ter encontrado aquelas pessoas, mas foram elas todas produtos da consciência daquela pessoa. E criou-se uma imagem, uma forma, pensamento. E a pessoa, pelos olhos, né, da sua espiritualidade, pela visão espiritual, ele vai enxergar aquilo lá e muitas vezes entender aquilo como uma realidade, né, que é o que está falando aqui. Então está totalmente ligado à cultura da pessoa. Quando ele diz aqui os povos cristãos enxergavam céu e inferno, enquanto que os gregos lá enxergavam lá o Hades de alguma forma, né? E assim vai para todas as outras partes do mundo, né? Vão para todas as outras culturas. E aqui também ele cita que espíritos podem influir de alguma forma na ação das imagens, né, na criação das imagens, ou de forma positiva, ou de forma negativa, ou para favorecer aquele espírito, ou para piorar ainda mais a situação daquele espírito, ou simplesmente por brincadeira, né, espíritos brincalhões. Mas esses espíritos têm que ser muito habilidosos para poder fazer essa impressão no outro espírito. Vale a pena aqui ressaltar que muitos dos trabalhos de resgate feito por espíritos elevados, espíritos bons, né? Não precisa ser tão elevado, espírito bom, que pode ser até inclusive em desdobramento, a pessoa está viva, mas está acordada, né? Está dormindo, então em desdobramento o seu espírito vai para junto de espíritos mais elevados praticar resgate nas regiões umbralinas, onde tem espíritos que estão simplesmente vivendo uma imagem, pessoas que morreram, e o espírito está lá, vivendo a imagem que ele criou logo após a sua morte, ou ficou preso depois da sua morte, por exemplo, na casa em que vivia, no local do acidente, se afogou, se vê do fundo do mar, enfim,
impressões fortes que pressionaram o espírito, e o espírito cria no seu ao redor, né, constrói mentalmente ao seu redor a região onde ele estava e fica preso ali dentro. Então, alguns espíritos têm a capacidade de então penetrar neste mundo, ainda que não sejam vistos, mas conseguir comunicar pensamento com aquele espírito sofredor e fazê-lo de alguma forma se retirar daquele cenário que ele criou. Tá? Porque se for um cenário real que aconteceu em vida, esse cenário vai se transformar, porque aqui na Terra a vida continua. Mas para o espírito, aquele cenário permanece na forma de um casulo, no qual ele está ali, né, vivenciando o que estava acontecendo, o seu sofrimento. E aí espíritos mais evoluídos podem interceder a favor desse daqui e tirá-lo dessa condição, resgatá-lo. Por isso é resgate espiritual, né? Resgatá-lo dessa situação. Uma vez saindo dali, uma vez desfeito o pensamento, aquilo tudo desaparece, porque é uma criação mental daquele espírito. Então, a parte de fluidos que a gente viu, essa aí talvez seja a parte mais densa dessa história, que recorre, né, mais assim da nossa compreensão. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, foi bastante elucidativo. Ele fala aqui também do sonambulismo, fala do sonâmbulo magnético, do sonâmbulo natural. Isso tudo está lá no livro dos médiuns, também está no livro dos espíritos. De alguma forma a gente já descreveu, já comentou sobre isso. Então você pode checar nas nossas playlists, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like, ajuda a gente a trabalhar esses conhecimentos. Que aí você dando seu like, o YouTube leva mais pessoas. Se você não está inscrito, se inscreva no meu canal, faça um comentário, divulgue na sua rede social. Vamos fazer com que nosso canal se expande em número de pessoas, para que a gente possa levar a mais e mais pessoas esses estudos, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.